paz do Senhor, jovens e a todos aqueles que estão acompanhando este vídeo, estão acompanhando o nosso canal, Palavra da Verdade, da Assembleia de Deus, Ministério Valentes de Davi. Hoje nós vamos dar continuidade à lição da Revista dos Jovens, a lição de número 6, que tem como tema Mudando de Direção. Antes de mais nada, eu peço para você ajudar o nosso canal, você que está assistindo, que está acompanhando os nossos vídeos, que são bênção. Você não se esqueça, curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, porque dessa forma, você ativando o sininho das notificações, dessa forma você consegue acompanhar todo o vídeo novo que é lançado no canal e está recebendo uma palavra abençoada. Amém? Então aqui nós vamos dar continuidade. A lição é Mudando de Direção, lição de número 6. E essa lição, ela vem, na verdade, se você está acompanhando os vídeos anteriores, a revista se trata sobre o maravilhoso plano de salvação que o Senhor tem para as nossas vidas. A lição anterior falou muito sobre arrependimento, sobre nos arrependermos dos nossos pecados. Então, quando nós tomamos essa decisão de aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador, ali o Senhor, e nos arrependemos dos nossos pecados, ali o Senhor contempla. E não devemos parar por aí, né? Servir a Deus, servir a Jesus é uma transformação diária que acontece em nós, nos nossos corações. Então, a vida com Cristo, ela é transformação diária, ela é renovação diária. E nós temos que buscar cada dia mais sermos parecidos com Cristo. Porque a palavra conversão nada mais é o quê? Uma mudança de direção. Então, quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, na verdade, nós estamos tomando uma nova direção, mudando de direção. Na verdade, é uma nova posição que nós temos com relação ao mundo. Então, como eu disse, exige uma transformação. Não somente o fato de aceitar Jesus é o que fará nós mudarmos, né? Jesus, ele vai ser o que vai nos dar a direção. E nós vamos seguindo os teus passos e assim vamos caminhando até o fim, até a sua vinda, né? Novamente, a sua segunda vinda a este mundo. Essa lição tem como versículo-chave, se você estiver com a sua Bíblia, esteja com ela porque nós vamos fazer a leitura de muitos versículos. Então, o versículo-chave se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, onde diz: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, quando nós tomamos essa decisão de aceitar a Jesus, de caminhar com Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. Nós nos tornamos um novo ser humano. Na verdade, temos como base, né, o nosso Senhor, Jesus Cristo. E Jesus, ele traz novidade de vida. Ele veio a este mundo trazendo novidade de vida para os habitantes da terra. Veio trazer uma palavra de esperança, veio trazer a palavra de salvação para as nossas almas. E é o que nos faz suportarmos. A fé em Cristo Jesus é o que faz nós suportarmos as adversidades, as aflições dessa vida. Amém? E esse versículo-chave, ele tem muito relação também, quando falamos de nova criatura, nós andarmos o quê? Em espírito, não segundo as vontades, a vontade da nossa carne, sim, procurar sempre estar andando em espírito, porque Deus, ele
é espírito, né? Jesus, ele nos disse que ele nos deixaria por um momento, mas derramaria sobre nós o Espírito Santo, deixaria conosco o Espírito Santo Consolador. E se você abrir a sua Bíblia em Romanos 8, no versículo 9, está escrito assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aqui, esse versículo, ele vem nos mostrar que servir a Cristo, ele é muito mais que uma mudança simplesmente de uma atitude. Na verdade, é uma transformação da nossa natureza. Então aqui, eu até marquei, se você ler todo esse capítulo de Romanos 8, ele nos traz muitas informações sobre essa questão de estar na carne ou no espírito. E aqui algumas características, né, de estar na carne. Se formos ler alguns outros versículos, eu vou dar uma resumida de Romanos. Tem Romanos capítulo 8, aí tem o versículo 6, o versículo 7, 8, 15 e assim por diante. Vem nos falar algumas características aí do estar na carne, né? E o resultado também de estar na carne. No caso aqui, em Romanos 8, no versículo 6 diz que a inclinação da carne, quando nós estamos vivendo apenas pela nossa carne, pelos nossos desejos, essa inclinação nos leva o quê? Para a morte, né? E, consequentemente, se nós estamos vivendo também somente pela carne, somente pelo que nós sentimos, né, as pessoas, também somos inimigos de Deus. Estar na carne traz inimizade com Deus porque nós não podemos agradar a nossa carne e agradar a Deus, porque Deus é espírito. E todas as atitudes correlatas que têm relação aí com o estar na carne nos levam a ter um espírito de escravidão e medo, totalmente contrário ao que a pessoa de Jesus traz para as nossas vidas. Então, em contrapartida a esses pontos de estar na carne, tem aqui também, no mesmo capítulo, né, de Romanos 8, sobre o Espírito de Cristo, sobre estar no Espírito. Então, ao contrário de estar na carne, que a inclinação é para a morte, quando nós vivemos em Espírito, a inclinação do Espírito é para a vida, porque a vida é o próprio Jesus, né? Jesus que nos traz a vida e vida em abundância na sua presença. E por quê? Porque nós vivemos por causa da sua justiça, né? Por conta da justiça de Cristo. Nós somos justificados através de Jesus perante a Deus. E vai muito além, tem muitos pontos, né, que eu anotei aqui. Se nós vivemos em espírito, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós já podemos ser chamados também, nós somos chamados filhos de Deus. Então, assim, viver em espírito é o melhor, é o que nós devemos buscar diariamente para obter essa transformação em Cristo. Então, e vivendo em espírito, através do Espírito Santo de Deus, nós recebemos, ao invés de ter esse espírito de escravidão e medo nos rodeando, nós temos o espírito de adoção, porque nós sabemos que Deus é o nosso Pai. Amém? Então isso é maravilhoso. É maravilha de Deus mesmo sobre as nossas vidas. E então, o caminho, ele é estreito. Nós que servimos a Cristo, na verdade, não podemos andar passos largos. Então, o caminho, ele é estreito, o caminho com destino ao céu. Porém, em Cristo Jesus,
nós somos vencedores. Assim como o Senhor venceu, nós estando nele, nós também venceremos e conseguiremos resistir a todo mal, a toda tentação que sobrevier sobre as nossas vidas. E a lição de hoje, né, falando sobre essa mudança de direção, temos um exemplo, né, que é, para quem não conhece, e aí também vá na sua Bíblia, está em Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 24, onde nós temos aqui a parábola do filho pródigo. Então, o filho pródigo, ele é um grande exemplo para as nossas vidas sobre essa questão de mudança de direção. Para quem não conhece, né, a história, né, do filho pródigo, inicialmente ela retrata também uma conversão, uma mudança de direção, digamos assim, mas é uma direção contrária ao que Deus tem preparado para as nossas vidas. Porém, temos um final maravilhoso. Então, a história do filho pródigo, né, começa o quê? Com um jovem que, na verdade, ele pede ao seu pai, né, para estar aí adiantando a sua parte da herança que ele tinha por direito, né, por ser filho. Então, tinha ele, mais um outro filho, e ele era o mais jovem, mais moço. Então, ele pediu ao seu pai para, né, que lhe adiantasse, aí ele desse a sua parte da herança. Enfim, o pai concedeu ao filho, e esse filho, ele foi, né, ele pegou esse dinheiro e foi agir da forma como ele achava que era o melhor para ele, enfim, e ele foi para um local bem distante de seu pai. E ali naquele local ele, né, gastou o seu dinheiro, enfim, gastou essa herança, essa parte da herança, parte dele, e chegou uma fome muito grande nesse local. E ele chegou a uma situação deplorável. Ele chegou à situação deplorável de estar ali alimentando os porcos, vendo, né, ter vontade de comer a comida dos porcos. E naquela época, né, o porco ele era considerado um animal imundo. Então essa foi uma situação imunda assim para um judeu. Então essa foi uma situação que foi o fundo do poço para esse rapaz, porque ele sentiu vontade de comer a comida dos porcos. E aí foi quando ele se lembrou do seu pai que tinha os seus empregados, e ali ele se lembrou disso e ele percebeu que até os empregados, né, do pai dele estavam numa melhor situação do que a dele naquele momento. E aí foi quando ele se arrependeu, né, de ter pecado contra os céus e terra, e aí voltou para a presença de seu pai. E o seu pai ele recebeu de uma maneira assim maravilhosa, com alegria, o retorno desse filho. Então, essa história ele vem nos mostrar, né, a importância de... Ele era um jovem, né, e a importância de nunca deixar a casa do pai para experimentar os prazeres do mundo. Ele achou que com aquele dinheiro ele seria feliz, enfim, e foi viver a vida dele conforme a vontade da carne dele. E essa não era a vontade de Deus. Então isso nos mostra. Nós temos diversos exemplos, vocês como jovens que já conhecem a palavra do Senhor. Enfim, não vale a pena nós sairmos da presença de Deus, porque assim, perder essa comunhão com o Senhor. Porque
que às vezes muitos jovens, por serem jovens, né, a gente tem que lembrar que a juventude ela não é eterna. Então, assim, jovens, infelizmente, morrem, né? Então, essa mentalidade, essa consciência que o jovem tem que ter também. Porque, às vezes, no caso do filho pródigo, ele por rebeldia, ele se afastou da presença do pai dele e, graças a Deus, ele teve a oportunidade de retornar, ele conseguiu. Porém, nós não temos o controle do dia de amanhã. Então, ele conseguiu retornar, mas quantos são os jovens que não conseguem retornar? Porque ou são forças sobrenaturais, um mundo espiritual que se torna muito mais difícil retornar para a casa do Senhor, ou por questões mesmo que não conseguem retornar porque nós não sabemos o dia de amanhã, se nós estaremos vivos. Nós não sabemos até o próximo minuto, segundo, nós temos que ter essa concepção que nós não temos controle de nada nas nossas vidas. E somente o Senhor. É o Senhor que tem o controle de todas as coisas. Então, essa parábola, ela vem assim, ela nos ensina muitas lições mesmo. Então, principalmente para os jovens, com relação a isso, a conversão. No caso, esse jovem inicialmente teve essa mudança de direção, indo para um caminho errado, mas percebeu que tinha cometido esse erro e voltou. Então, ele teve essa mudança de direção, teve uma transformação no seu coração, mas ele teve um grande momento de dor, ele precisou sofrer. E nós não precisamos disso, né? Não precisamos chegar a esse ponto, a esse nível. Então, com relação à conversão, essa transformação que acontece conosco, alguns pontos eu anotei que são muito importantes. A conversão a Cristo, né? Se converter a Cristo, uma vez eu até ouvi um comentário, né? Dizendo que existem algumas pessoas que são convencidas, né? Convencidas de Cristo, e outras são convertidas, né? Então, há os que são convencidos e os convertidos. Não, que nós não sejamos aquele povo que é convencido, e sim convertido, porque o convencido, ele aceita Jesus, mas não busca essa transformação. O convertido não, o convertido ele se transforma, é renúncia, né? Então, o convertido, ele realmente ele muda de atitude e há essa transformação. E alguns pontos dessa conversão, primeiramente, ela gera frutos de arrependimento. Então, quando nós nos arrependemos, né, o Senhor ele contempla, e realmente nos arrependendo é que nós reconhecemos a nossa condição de pecador. Aquele jovem, ele se arrependeu, né, naquele momento quando ele viu a situação que ele estava. Outro ponto da conversão, né, que é uma característica da conversão, é ter a mentalidade de Cristo. Então, nós temos um alvo, nós temos um exemplo, o exemplo maior a se seguir. Então, é a mentalidade de Cristo. E como que nós compreendemos, nós sabemos, Milene, qual que é a mentalidade de Cristo? A mentalidade de Cristo está totalmente, aí é só você ler a sua Bíblia. A Bíblia é o nosso parâmetro, a Bíblia é a palavra de Deus e nos mostra essa mentalidade de Cristo. Não há nada que fuja, né, da palavra de Deus. A resposta para todas as coisas, né, através da palavra de Deus. Então nós temos que ter esse prazer em meditar, porque é somente meditando na palavra de Deus que nós vamos conhecer ao Senhor. Porque quando nós lemos a palavra, nós, além de lermos, né, o Espírito Santo nos revela ao nosso coração também o que o Senhor quer falar conosco. E então temos que ter também esse prazer em meditar na palavra e não somente parar aí na leitura, praticar. A prática é
que vai fazer a diferença. Essa prática que é onde mostra que está havendo a transformação nas nossas vidas. E lá no início nós falamos, eu li o versículo falando sobre as obras, sobre estar na carne ou estar no Espírito. Em Romanos 8, no versículo aqui 9, perdão. E agora aqui, como nós estamos falando, né, dando continuidade, depois eu peço para você abrir a sua Bíblia em Gálatas 5 e fazer a leitura do versículo 16 ao 26, que eu não vou fazer, que é um pouquinho extensa, e o tempo está correndo aqui. E onde vai falar o quê? Das obras da carne e o fruto do Espírito. Então já fica um pouco mais claro, né? Mais específico aí quais seriam as obras da carne que nós devemos aniquilar, né, da nossa vida, porque nova criatura somos em Cristo Jesus, e praticar aí os frutos do Espírito. Então eu vou ler aqui algumas obras da carne que está lá em Gálatas, mas depois você faça essa leitura. Então algumas obras da carne que nós devemos totalmente fugir, né? Extinguir aí da nossa vida. É o quê? Obras da carne tem tudo a ver com imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias. Porfias são discussões, tem emulações, que é aquele sentimento de superioridade com relação ao outro. Temos versículos que diz para nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Então, as emulações, esse sentimento de superioridade, essa competição acirrada, sempre querendo ser melhor que o outro, não, né? Dissensões são desavenças, né? Desavenças aí que acabam estragando alguns relacionamentos. Obra da carne, dando continuidade: inveja, homicídio, bebedices, glutonarias, que é comer exageradamente, né? Então, quem pratica estas obras, que são obras da carne, está lá na palavra do Senhor, na Bíblia, não herdarão o reino de Deus. Então, aqui a Bíblia ela vem nos dizer bem claro. E o fruto do Espírito, aqueles que, né, desejam, que anseiam ter essa transformação em Cristo Jesus, na verdade, eles produzem esses frutos, né? Que é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, né? A longanimidade é você suportar contrariedade, muitas das vezes as coisas não andam como a gente gostaria, como nós gostaríamos. Então, longanimidade, bondade, paciência, fé, mansidão, temperança, que é a moderação nas palavras, no modo de falar, e a humildade. Então, nós precisamos agir como pessoas transformadas. É necessário um crescimento dessa nossa amizade com Deus. E então, cada dia mais nós precisamos ficar mais parecidos com Ele. E Jesus Cristo, Ele é o nosso exemplo. Nem sempre é fácil. Aqui falei dos frutos do Espírito, nem sempre é fácil. E o Senhor sabe muito melhor do que nós que não é, né? Ele sabe que não é fácil. Mas quando nós estamos com os nossos olhos voltados a Jesus, Ele vai nos dando direção. Nós pedimos ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai trabalhando nos nossos corações, né? Então é isso, nós pedirmos, né, ao Espírito Santo para que venha nos dar essas condições de produzir esses frutos, porque é tanto benéfico para nós como para aqueles que estão à nossa volta. Acaba mudando toda a nossa forma de ver o mundo quando nós geramos esses frutos, né? Quando esses frutos são produzidos nas nossas vidas. E assim, leia a Bíblia, orando. Não há coisa melhor, assim eu digo realmente, porque por experiência não há nada melhor do que você ler a palavra, mesmo que naquele momento você não entenda às vezes, mas leia, porque quando você precisar
com certeza o Espírito Santo vai te relembrar, vai revelar ao seu coração aquela palavra que você leu. Nada melhor, é maravilhoso nós irmos no culto, né, ouvirmos pregações, mas nada melhor do que a nossa intimidade é nós estarmos lendo, meditando na palavra, porque, gente, o Espírito Santo fala conosco, não precisamos. Palavra profética é uma bênção, mas a Bíblia, ela já é, né, uma palavra profética. Não precisa vir alguém lhe dizer. É maravilhoso, não condena, é maravilhoso isso, né? Deus usa pessoas na terra para falar conosco também, mas algo maravilhoso é quando o Senhor fala conosco através da sua palavra, através de uma leitura. Então, isso é realmente assim, louvado e agradecido seja o nome do Senhor por estas coisas. Então vamos dar continuidade aqui à lição, né? Então é isso, falamos aqui um pouquinho a respeito dessa questão de mudança de direção, a conversão, essa transformação na nossa natureza que não é fácil, mas que é possível sim, em Cristo Jesus, com certeza é possível, sem nenhuma dúvida, né? E aí, com relação ao filho pródigo, vamos falar aqui, né? O título desse próximo trecho fala sobre quando nós aceitamos Jesus e agora, né? E o exemplo do filho pródigo é quando ele retorna aí ao seu lar. Vamos ler o versículo aqui dessa parábola, que é Lucas, capítulo 15, o versículo 13, que diz: E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, ou herança, né, vivendo dissolutamente. Então ele ali, como já dei um resuminho aí da parábola do filho pródigo, ele gastou o dinheiro dele, né, gastou e, na verdade, passou por essa situação de estar ali junto aos porcos, situação totalmente deplorável, né? Como já disse, por toda essa característica, né? Antigamente o porco, um animal que era imundo, ele não era um animal que era levado para ser sacrificado, não servia para sacrifício, e os judeus eles nem tocavam nos porcos. Então imagina aquele rapaz naquela situação. Então houve nesse momento que ele se encontrou, foi onde ele aí decidiu retornar, porque e assim é o processo, né, quando aceitamos a Jesus também, porque ali naquele momento ele reconheceu o erro dele e retornou para o Pai. E dessa mesma forma no nosso coração, quando nós aceitamos a Jesus, nós reconhecemos os nossos erros, reconhecemos a nossa condição de pecador e que somente o Senhor é aquele que nos concede amor assim, não conseguimos medir, né, mensurar a grandiosidade que é o amor de Cristo conosco. Então, houve esse processo também, assim como esse processo de aceitação, aceitar Jesus nas nossas vidas, aconteceu com o filho pródigo. E é o amor de Cristo realmente sobre as nossas vidas, demonstra o amor de Cristo sobre as nossas vidas. E porque aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 15, é bem claro, diz aqui: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós temos uma vida nova com Cristo, é isso. Nós não vivemos mais para nós, vivemos por Ele, para agradar, para ser agradável, para viver conforme o plano que o Senhor tem para as nossas vidas. E então nós temos que abandonar as práticas, né, pecaminosas, tudo aquilo que nos afastava do Senhor. Quando nós o aceitamos, retornamos para o Pai, ali nós reconhecemos que
que nós temos que mudar de direção, que somente Ele é o nosso parâmetro, Ele é aquele que rege a nossa vida. Então, essa lição, essa parábola vem ensinar muito com relação a isso. Jesus, ele traz um novo pensamento, o pensamento verdadeiro acerca da vida, porque Ele mesmo é a vida. E o filho pródigo, ele teve, claro, as suas escolhas erradas e nos mostra que as escolhas erradas, elas trazem consigo consequências, né? Não tem jeito. E ele teve uma atitude egoísta naquele momento porque ele reivindicou essa herança. Como eu disse, eram dois irmãos, então ele reivindicou essa herança, ele era o mais jovem, na verdade ele tinha que esperar, né? Ele tinha que esperar, mas era permitido também naquela época e ele fez isso. Então, geralmente os filhos recebiam a herança no caso da morte do pai, mas tinha, né, poderia fazer isso. Só que essa atitude dele foi um ato muito egoísta, né? Ele era o mais jovem, foi uma falta de consideração com relação ao seu pai. Então, essa lição, ela nos mostra um aviso também para você que é jovem, né? Para os jovens, sobre a consequência de rebeldia, de atos imaturos, das pessoas mais velhos, ou os nossos pais, por exemplo, quando eles falam algo para nós, na verdade eles têm mais experiência que nós, né? Então, tem mais experiência do que o amigo da escola. Geralmente, às vezes, o jovem, né, confia tanto na palavra do amigo aí da escola e desconsidera o que o pai ou a mãe fala, né? Então, essa história ela vem nos mostrar, tomar cuidado com relação a isso, porque as escolhas erradas trazem consequências. Nesse caso, ele foi reversível, mas há alguns casos que, como eu disse, o controle das nossas vidas está nas mãos do Senhor, sejamos nós mais jovens ou mais velhos, e nós não sabemos o dia de amanhã, se nós estaremos aqui, se nós teremos essa oportunidade, essa nova chance. Então é isso. E essa mudança de pensamento, ela traz consigo que ela é uma obra do Espírito Santo, essa mudança de pensamento. Por quê? Porque aí nós passamos a viver, pensar em satisfazer o quê? O Espírito Santo. Então, como eu já disse, já gera alguns frutos e principalmente isso é um ato que é um ato de humildade nas nossas vidas, né? E aqui em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 8, vem dizer, fala um pouco sobre Jesus, sobre a sua humildade, né? E aqui diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então, assim, Jesus, ele não precisava passar por tudo o que ele passou, mas o Senhor, nosso Deus, decidiu entregar o seu único filho, né, para morrer por nós, pecadores, para que nós pudéssemos retornar à presença do Pai. E quando nós buscamos, né, na figura de Cristo, nós imitarmos, né, sermos os seus imitadores, dessa forma nós buscamos o conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Então nós não vivemos, aquele que vive para Jesus, ele não deve viver de qualquer maneira, né? Nós temos um parâmetro que é a palavra do Senhor. E quando nós temos essa transformação nas nossas vidas, nós passamos a pensar mais nas coisas do alto. É claro, nós vivemos nessa terra, mas se nós olharmos apenas para as situações dessa terra, deixarmos de pensar nas coisas do alto, nós temos que pensar nas coisas do alto, porque são elas que nos fortalecem, nos trazem esperança de vida. Aqui em Romanos 6, no versículo 11, vem dizer assim:
Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então isso tem muito relação com essa questão de pensar nas coisas do alto. Realmente, porque nós ressuscitamos em Cristo, e aqueles que ressuscitam em Cristo, eles buscam as coisas que são de cima, tudo aquilo que vem dele, né? E então nós devemos pensar nas coisas do alto, eternidade, não somente nessa terra. Vivemos aqui, temos as nossas vontades, temos os nossos sonhos, mas sabemos que os planos de Deus, do homem é um, de Deus é outro, e o de Deus é sempre o melhor para as nossas vidas. Então, cada dia mais, que nós venhamos buscar a mente de Cristo, né, através do seu exemplo. Através do seu exemplo, nós podemos com certeza fazer toda a diferença. E, na verdade, deixa eu só ver aqui uma anotação. Aqui é também algo que é muito importante, falando dessa questão de pensar nas coisas que são do alto. Quando nós pensamos nas coisas que são do alto, nós, ainda mais os jovens, porque, por exemplo, eu estou aqui hoje, mas não estarei aqui eternamente. Então, é aquela coisa, sempre terá alguém para fazer. E vocês jovens são essa geração. Então é muito importante vocês estarem envolvidos também, participarem das atividades da igreja também. É muito importante porque nós somos o corpo de Cristo, nós fazemos parte desse corpo, ele é o cabeça, nós somos o corpo, então temos que estar. Os jovens têm a timidez, é normal, até os mais velhos também têm a timidez, né? Mas não precisa ser barreira. Nós temos que pensar no alto, pensar que o Senhor, Ele capacita, né? O Senhor, Ele quer o melhor, Ele quer que nós, né? Nós somos os instrumentos, né, usados na mão do Senhor. Então, participe, nem que às vezes seja para você, quando tiver uma oportunidade, ler um versículo, ou para quem gosta de louvar, seja as meninas ou os meninos, louve, nem que seja um corinho da harpa. Isso é muito importante, porque às vezes você acha que não, mas a sua vida com certeza faz muita diferença. Às vezes, na verdade, o que acontece? O nosso testemunho de vida, ele é muito importante. Existem muitas pessoas ao nosso redor só nos observando. Então, o testemunho de vida, ele mostra que está acontecendo uma transformação no coração. Mas também, esse testemunho ministerial, ele é de grande importância também. Porque, como eu disse, hoje eu estou aqui, mas amanhã pode ser um dos jovens. Então é isso. É assim que a igreja, né? A igreja, ela vai fluindo, né? Então participe, jovem, não tenha vergonha, né? Se envolva, nem que às vezes seja para dar um copo de água para alguém, um visitante. Isso é muito importante, sabe? Essa participação de vocês. E quando nós pensamos nas coisas do alto, nós passamos a ter essa preocupação também. Preocupação, esse zelo com relação à casa do Senhor, à obra do Senhor, né? Então é isso. Então, como eu falei, a mente de Cristo, né? Nós cada dia mais buscarmos essa mente de Cristo através do exemplo de Jesus. A renovação, porque a renovação, ela é diária. O Senhor tem novidade de vida diariamente para nós. E quando nós nos renovamos também, na verdade, quando nós passamos a olhar mais para Cristo,
a glória ela é compartilhada com outros. Como eu disse, as pessoas ao nosso redor, elas percebem que há algo diferente. Então, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, diz: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Então, cada vez mais que nós olhamos para o Senhor, buscamos a Tua face, nós somos aperfeiçoados através da pessoa de Cristo Jesus. E aí a glória dele é compartilhada. Podemos compartilhar a glória. Na verdade, onde quer que nossos pés estejamos, que nós possamos levar a glória de Deus, principalmente vocês jovens. Vocês jovens, jovem é alegria, jovem assim, vocês jovens não têm vergonha. Eu falei aqui acerca de timidez, mas geralmente os jovens não têm vergonha de falar, enfim. E é isso, onde quer que vocês forem, que vocês levem a glória do Senhor junto com vocês. Usem os corpos de vocês, que os corpos de vocês sejam um instrumento não para o mal, mas para o bem, não para servir o pecado, mas que vocês se entreguem inteiramente a Deus. Porque hoje, vocês que estão ouvindo essa palavra, você que está ouvindo, você caminhando com Cristo, você tem vida nova, você tem vida na verdade, porque aqueles que vivem para o pecado é a morte, o salário do pecado ele é a morte. Então ofereçam os seus corpos, jovens, para fazer, seja como instrumento, para fazer o que é da vontade do Senhor. Amém? E assim, com certeza vocês vão aí, vocês não, nós, nós, porque se aplica para mim, tudo que eu tô falando aqui se aplica para vocês e para mim também, cada dia mais parecidos com Ele. E para ser parecido com Ele, pela sua graça maravilhosa, vivendo em santidade também, buscando agir conforme a sua palavra, E então, tudo isso aí finalizando, vivendo dessa forma, com esse novo pensamento, nós teremos um comportamento diferente. Nós temos que ser diferente onde nós estivermos. Não pela nossa aparência, não porque eu tenho um cabelo rosa ou enfim. Não, porque eu tenho uma roupa bonita, roupa de marca, não. Não é isso que faz a diferença. Pode até às vezes alguém olhar assim, chamar a atenção, digamos assim, no lugar. Mas não é isso. Não é isso que chama a atenção de Deus. E sim a unção que está dentro de você. Jovem, a unção que você está buscando. É isso que vai fazer a diferença, na verdade, na vida das outras pessoas. O resto, não. Então, é isso. Comportamento diferente. Aqui, em Lucas, no capítulo 15, dando continuidade a essa história, vamos ler aqui, na verdade, aqui o versículo 21 de Lucas 15, versículo 21 e o 22. Quando o filho retorna e encontra o seu pai, ele diz aqui: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Amém. Então aqui nos mostra que o nosso Deus, ele é um Deus de amor. Essa parábola, ela fala muito acerca do amor de Deus para conosco. Esse filho, ele viveu da forma como ele quis e ele retornou, arrependido do seu pecado, com vergonha, dizendo aqui que não era digno de ser chamado teu filho. Aqui o Senhor contemplou, O Senhor contempla um coração quebrantado
E como eu disse, o nosso Deus, ele é um Deus de amor e o pai recebeu esse filho com grande alegria no coração, fez uma grande festa pela vida desse filho. Se nós formos ler, né, as parábolas, na verdade, desse capítulo do 15, que a primeira parábola tem da ovelha e da dracma perdida, e depois essa do filho pródigo, elas têm muita relação uma com a outra, totalmente, falando sobre a importância de uma vida para Deus. O nosso Deus, ele não fica feliz com aquele filho que está ali sofrendo por não estar na sua presença, né? Então Deus, ele se alegra com o nosso retorno, se alegra com o retorno de um filho, né? Porque o nosso Deus, ele nos ama. Então, que através dessa história, né, dessa parábola, nós venhamos aprender que cada dia mais, na verdade, nós venhamos glorificar o nome do Senhor através das nossas atitudes. E que as pessoas, como eu disse, nós chegarmos num ambiente, você jovem, chegar num ambiente e a pessoa perceber que você é diferente, não somente por conta da sua postura, da sua aparência, mas porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Então que as pessoas percebam que nós somos diferentes porque nós somos imitadores de Cristo. Que não necessariamente eu precise ficar gritando versículos, falando versículos para a pessoa saber que eu sou cristã. Não, que as pessoas vejam Jesus através da minha vida, através dos meus atos, através das minhas atitudes. É esse que tem que ser o pensamento de vocês jovens. Não se envergonhem perto dos seus amigos ou algum ambiente social, na escola, faculdade, no curso, no trabalho, para aqueles que já estão ingressando ao mercado de trabalho. Não se intimidem, não tenham vergonha de agir, de dizer que Cristo é na vida de vocês. Amém? E porque assim, o amor de Deus, ele é o maior de todos. Então, diante do amor do Senhor, nós não temos que ter medo, né? Então, nós não temos que ter medo de servir a esse Deus maravilhoso, porque é Ele, somente Ele, através do Teu Espírito Santo, que faz essa transformação nas nossas mentes. Então, você, jovem, cada dia mais busque. Se você ainda não conhece ao Senhor, entregue a sua vida a Ele. E vocês que já conhecem, perseverem, continuem caminhando, não desistam. Mesmo diante das dificuldades, diante dos levantes aí do inimigo contra as nossas vidas, busque ao Senhor, ore, clame por entendimento. É o Senhor que endireita as nossas veredas, é Ele que endireita os nossos caminhos. Aquilo que está fora do lugar, Ele coloca no lugar. Basta somente nós procurarmos e não fazer como o filho pródigo, não buscar sair da presença. Você que já está na presença do Senhor, o inimigo, ele se faz, bonito para nós através das coisas desse mundo. Ele se disfarça, mas se o mundo fosse tão bom, por exemplo, eu não cresci num lar cristão, num berço cristão, não conhecia a palavra. E igual eu digo, já falo para vocês também, jovens, se fosse tão bom eu não estaria aqui, não mesmo. Já vi de tudo, muitas coisas, já conheci muitas coisas, assim como esse filho pródigo. Tive que chegar lá no fundo para ver que realmente tudo que estava vivendo era uma mentira. E somente no Senhor é que nós temos esse prazer, nós temos propósito de vida. Então não perca a presença do Senhor. Ouça os mais velhos, veja os exemplos. Nós estamos cansados, não somente eu, tem muitos exemplos de pessoas que estavam lá fora vivendo uma vida de pecado e hoje estão na presença do Senhor. Então é aquilo, é meio que lógico, se a pessoa está na presença do Senhor, com certeza é porque lá fora não tem nada de bom. São
é a mentira de Satanás para as nossas vidas, né? E hoje não, cai por terra, porque o Senhor, Ele já me escolheu, e com certeza vocês, né, que estão ouvindo, que estão na presença do Senhor, o Senhor já escolheu a cada um de vocês. E aqueles que hoje têm essa oportunidade, estão ouvindo essa mensagem também. Se você crê, tão somente crê no Senhor, né, é Ele quem muda a história. E nele, nova criatura você será, e será transformado, transformada, e resistirá a todo o mal. É isso, jovens, resistindo a todo o mal. Né? Se nós agirmos, buscarmos agir em santidade, né, conforme o que o Senhor, conforme a palavra do Senhor aí nos orienta, o inimigo uma hora ele se cansa. Então às vezes você jovem está passando por alguma situação, que está alguma dificuldade, algo que você fala, meu Deus, eu estou achando que eu não vou conseguir, né? É mais forte que eu? Não. Mentira do inimigo sobre a sua vida. Você em Cristo, você firmado em Cristo, buscando essa santidade, uma hora ele se cansa, bate em retirada, a própria palavra do Senhor diz, né? Então, não tem como resistir. Então, é isso, jovens. Espero que, né, tenha aprendido um pouquinho mais, com certeza, nessa palavra ao seu coração, e colocarmos em prática toda a palavra do Senhor, transformarmos cada dia mais, renovação diária, busca diária ao Senhor, porque é isso que vai fazer nós, no final, vencermos e estarmos com o Senhor na eternidade. Amém, jovens? Deus abençoe a todos vocês, jovens do ministério, aqueles que estão acompanhando o canal, e continue aí ajudando o nosso canal, comentando,